Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo falaremos sobre as relações históricas entre a Rússia e a Ucrânia. Essas duas nações compartilham uma fronteira terrestre e têm uma história complexa e muitas vezes conflituosa. Vamos dar uma demonstração em como essas relações evoluíram ao longo dos séculos. A Rússia e a Ucrânia têm raízes comuns na história do antigo Estado russo de Kiev, que existiu de 882 a 1240. A região que hoje é a Ucrânia era parte do Estado russo de Kiev, mas após a invasão mongol do século XIII, a Ucrânia se separou da Rússia e se tornou uma série de principados independentes. Nos séculos seguintes, a Ucrânia esteve sob o controle de uma série de potências, incluindo a Polônia-Lituânia, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. Em meados do século XVIII, a Ucrânia foi anexada ao Império Russo, e tornou-se parte da Rússia até a Revolução de 1917. Durante este período, muitos ucranianos lutaram por sua independência, e tiveram várias tentativas de se estabelecer um Estado ucraniano independente. Após a Revolução de 1917, a Ucrânia declarou sua independência da Rússia, mas foi logo invadida e constituída a União Soviética. Durante a era soviética, a Ucrânia foi uma das repúblicas soviéticas, e a relação com a Rússia foi amplamente harmoniosa. No entanto, após a queda da União Soviética em 1991, a Ucrânia declarou sua independência, e a relação com a Rússia tornou-se mais tensa. Uma questão central é o controle da Crimeia, que foi perdido pela Rússia para a Ucrânia em 1954. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, o que foi condenado pela Ucrânia e por muitos países do Ocidente. A economia da Rússia é uma economia mista com importantes setores estatais e privados. O país é rico em recursos naturais, incluindo petróleo, gás, minerais e madeira, e é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás. No entanto, a economia russa tem enfrentado desafios nos últimos anos, incluindo a queda dos preços do petróleo, ao suprimir taxas impostas pelos países ocidentais em resposta às ações da Rússia na Ucrânia. O governo russo tem implementado várias reformas de motivação nos últimos anos, incluindo a redução da burocracia e a melhoria do ambiente de negócios. O país também está buscando diversificar sua economia, com um foco crescente em tecnologia e inovação. A agricultura e a indústria de manufatura são outros setores importantes da economia russa, e o país tem uma força de trabalho altamente educada e qualificada. No entanto, a corrupção, a falta de transparência e a falta de proteção aos direitos de propriedade ainda são problemas persistentes que atrasam o desenvolvimento da economia russa. A economia da Ucrânia é uma economia em transição, que experimentou desafios desde a independência do país em 1991. O país é rico em recursos naturais, incluindo minerais, carvão, petróleo e gás natural, mas sua economia tem sido sufocada por problemas políticos. A agricultura é um setor importante da economia ucraniana, com a produção de grãos e vegetais sendo as principais atividades. Além disso, o país possui uma forte indústria de manufatura, incluindo a produção de máquinas, equipamentos de transporte, produtos químicos e alimentos processados. No entanto, a economia ucraniana tem enfrentado desafios prolongados nos últimos anos, incluindo a instabilidade política, conflitos armados no leste do país, corrupção generalizada e crise econômica global de 2008. O país também tem uma dívida externa significativa e uma taxa de pobreza relativamente alta. O governo ucraniano tem implementado reformas de aceleração nos últimos anos, incluindo a liberalização do mercado de energia e modernização do setor bancário. Além disso, o país tem buscado uma aproximação com o Ocidente, buscando a adesão à União Europeia e à OTAN. A Rússia é o nono país mais populoso do mundo, com uma população de cerca de 144 milhões de pessoas. A renda média per capita é de $11.244, isso é relativamente baixo em comparação com outros países acompanhados, e muitos russos enfrentam desafios financeiros. No entanto, a qualidade de vida da população russa melhorou significativamente desde a queda da União Soviética em 1991. O país tem um sistema de saúde abrangente e gratuito, que oferece cuidados médicos básicos e especializados. Além disso, a expectativa de vida da população russa aumentou nas últimas décadas, chegando a cerca de 72 anos para homens e 79 anos para mulheres. A educação é altamente valorizada na Rússia, e o país tem uma longa tradição de excelência acadêmica. O ensino é obrigatório para todas as crianças de 6 a 15 anos, e a educação superior é amplamente acessível. No entanto, o país ainda enfrenta desafios em termos de desigualdade de renda e acesso limitado a serviços sociais em algumas áreas rurais e remotas.
A corrupção também é um problema grave na Rússia, afetando a qualidade de vida e a segurança econômica de muitos russos. A população ucraniana é de cerca de 42 milhões de pessoas. A renda média per capita do país é de cerca de $3.133 e é uma das mais baixas da Europa, e muitos ucranianos enfrentam desafios médicos. A qualidade de vida na Ucrânia tem melhorado nas últimas décadas, mas ainda existem desafios que permanecem. O país tem um sistema de saúde pública, mas os recursos são limitados e muitas vezes a qualidade dos cuidados de saúde é baixa. A expectativa de vida é relativamente baixa em comparação com outros países apresentados, sendo de cerca de 70 anos para homens e 76 anos para mulheres. No entanto, a Ucrânia enfrenta desafios persistentes em termos de corrupção e instabilidade política, o que pode afetar a qualidade de vida e a segurança econômica da população. Além disso, a desigualdade de renda é um problema persistente na Ucrânia, com muitos ucranianos enfrentando dificuldades. A cultura russa é rica e diversificada, com influências de diversas tradições e costumes ao longo de sua história. Ela é uma mistura rica de tradições eslavas, asiáticas e europeias, e é influenciada por vários fatores históricos, políticos e sociais. Um elemento icônico russo é o uzanka, um chapéu de pele com abas que protege contra o frio rigoroso do inverno russo. A culinária russa é rica e variada, com influências de diversas tradições culinárias ao longo de sua história. Um prato popular na Rússia é o borscht, uma sopa de beterraba rica e saborosa, geralmente servida com creme de leite. A cultura ucraniana é rica e diversificada, com influências de várias tradições e costumes. A religião predominante na Ucrânia é o cristianismo ortodoxo, embora também haja minorias católicas e protestantes. A culinária ucraniana é conhecida por suas sopas, especialmente a borscht, que é uma sopa de beterraba. Outros pratos tradicionais incluem o vareniki, que são dumplings recheados com batata, repolho ou queijo, e o olubtsi, que são folhas de repolho recheadas com carne e arroz. O pão também é um alimento básico na culinária ucraniana, com muitas variedades diferentes. A dança folclórica ucraniana também é uma parte importante da cultura, com danças que variam de acordo com a região. Os trajes usados durante as apresentações de dança são coloridos e elaborados, frequentemente com bordados e rendas. O território russo é vasto, abrangendo uma área de mais de 17 milhões de milhas quadradas, tornando-se o maior país do mundo em termos de área terrestre. A Rússia é composta por 85 sujeitos federais, incluindo 46 oblasts, 22 repúblicas, 9 krais, 4 distritos autônomos e um território autônomo. Oblasts são entidades administrativas que têm um nível relativamente alto de autonomia em relação ao governo federal russo. Eles são semelhantes a estados ou províncias em outros países e geralmente são governados por um governador eleito. Os krais, por outro lado, são entidades administrativas que têm um nível ainda maior de autonomia em relação ao governo federal russo do que os oblasts. Eles geralmente estão localizados em áreas geográficas específicas, como uma região ou fronteira, e podem ser governados por um governador ou por um chefe regional eleito. O clima na Rússia varia amplamente, com as regiões norte e central experimentando longos e frios invernos, enquanto as regiões sul têm um clima mais temperado. A paisagem da Rússia inclui vastas planícies, florestas, montanhas e tundras. Moscou é a capital da Rússia e a maior cidade do país, seguida por São Petersburgo. A Ucrânia é o segundo maior país da Europa em área, com uma extensão territorial de cerca de 603.628 km². Sua área é um pouco menor que o estado brasileiro de Minas Gerais e maior que o estado de São Paulo. A Ucrânia está localizada no leste da Europa e faz fronteira com vários países, incluindo a Rússia a leste, Belarus a norte, Polônia, Eslováquia e Hungria a oeste e Romênia e Moldávia a sudeste. A paisagem da Ucrânia é variada, com grandes planícies que se estendem por todo o país, florestas e montanhas ao oeste. O clima varia de temperado continental no oeste a subtropical no sul, com invernos frios e verões quentes. As maiores cidades do país são Kiev, que é a capital com 2.786.518 habitantes, e Cracóvia com 1.440.676 habitantes. Em 23 de fevereiro de 2022, a Rússia deu início à invasão da Ucrânia, alegando que seu objetivo era desmilitarizar o país. Ela também ameaçou com várias retaliações caso houvesse qualquer interferência externa. Como a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo e está enfrentando um país muito menor, sua ofensiva está destruindo toda a capacidade defensiva da Ucrânia. Esse conflito tem ceifado centenas de milhares de vidas de ambos os lados, além de causar danos irreversíveis nos sobreviventes.
Os danos causados nas economias, tanto na Ucrânia, que teve sua infraestrutura destruída, como na Rússia, que vem sofrendo pesadas sanções desde o início da guerra, poderão ter afetado o destino de gerações. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Deixe também nos comentários sugestões de países para os próximos vídeos.